Vamos à correção da atividade. Questão 1 pede para completar as lacunas. Letra A. O oposto de menos 201 é mais 201. Letra B. O simétrico de mais 58 é menos 58. Oposto e simétrico é a mesma coisa, tá? Letra C. O número que é o oposto do oposto de menos 5 é o menos 5? Gente, quando o número é o oposto do oposto, ele passa a ser ele, porque o oposto de menos 5 é 5, e o oposto desse oposto é o menos 5, ok? A questão 3 pede para a gente descobrir qual é o número representado no ponto X em cada uma das retas e ainda representar o simétrico desse número. Então, se você contar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, o x vale menos 6. E o simétrico dele é o 6. Aqui, 0, 1, 2. Então, x vale 2. Então, o simétrico dele é o menos 2. Na letra C, o número é o 0, menos 1, menos 2, menos 3. E o oposto dele é o 3. Então, na página 50, a questão 5 diz o seguinte: complete as seguintes sentenças com as palavras que as tornem verdadeiras. Na comparação, deixa eu abrir o livro aqui. Na comparação de um número negativo com um número positivo, o maior número sempre será o positivo. Qualquer número positivo é maior que 0 e maior que qualquer número negativo, tá? Letra B. Na comparação entre dois números negativos, o maior deles será... Então, você está comparando dois números negativos. O maior sempre vai ser aquele mais próximo de 0. Por isso que eu disse que o maior é o de menor módulo. Porque o módulo é a distância do número até o 0. Quando você compara dois números negativos, o mais próximo de 0 é o maior. Por isso, o número negativo de menor módulo é sempre maior. Letra C. Na comparação entre o número negativo e o número 0, o menor número será... Gente, nesse caso, o menor número é sempre o número negativo. Tô vendo que eu coloquei 0 aqui, que eu tinha lido a pergunta ao contrário. Então, o menor número sempre será o negativo, tá? Todo número negativo é menor que 0, ok? Questão 6. Alguns amigos estavam brincando com um jogo de cartas de números inteiros. Observe o número da carta retirado por cada um deles. Joana tirou mais 5, Lucas tirou menos 12, Marcelo tirou 0 e a Lívia tirou menos 8. A regra desse jogo era a seguinte: quem tivesse o maior número de pontos venceria. Letra A. Quem venceu, de acordo com a regra, quem ganhou? Quem venceu foi a Joana, porque o maior número entre esses é o mais 5, tá? O menos 12, ele é negativo. Se fosse 12 positivo, seria o Lucas. Mas como aqui é o mais 5, foi a Joana. Quem fez menos pontos? Quem fez menos pontos foi o Lucas, porque menos 12 é o menor número entre esses. Alguém não marcou pontos? Sim. Quem? Marcelo. Então, veja como eu deixei minha resposta escrita aqui. Sim, Marcelo. É muito comum em questões que se perguntam duas coisas, o aluno esquecer ou ser desatento mesmo e colocar só a última resposta. Então, prestem muita atenção. Duas perguntas, nós temos que ter duas respostas, ok? A questão 8 é uma questão sobre sucessor, antecessor. Vamos lá. Vou colocá-la aqui, ó. Qual o maior número? O sucessor de mais 5 ou o antecessor de 7? Então, vamos prestar atenção aqui, ó, nessas retas que eu criei. O 5 tem o sucessor como 6. E o 7 tem o antecessor como 6 também. Então, o antecessor de 7 e o sucessor de 5 é o mesmo número. Então, não tem como, né, dizer qual é maior. São o mesmo número. Letra B. Qual o maior número? O
o sucessor de menos 4 ou o antecessor de menos 3? Vamos olhar aqui. Ó. O sucessor de menos 4 é o menos 3. E o antecessor de menos 3 é o menos 4. Então, qual que é maior? É o sucessor de menos 4, porque o menos 3 é maior que o menos 4. Então, o maior é o sucessor de menos 4. Letra C. Qual o menor número? O antecessor de 0 ou o sucessor de menos 1? O antecessor de 0 é o menos 1. E o sucessor de menos 1 é 0. O 0 é maior que menos 1. Por isso que a resposta é que o menor é o antecessor de 0, ou seja, o menos 1. Não sei se eu tinha lido maior primeiro, porque as duas primeiras são, mas é menor, tá? Qual é o menor número? O menor é o antecessor de 0, porque o menos 1 é menor que 0, ok? Nós vamos agora lá na página 50, não, a página 10, né? Aqui na tabela. Complete a tabela a seguir. Pense na posição em que os números inteiros se localizam na reta numérica. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print ou pausar, né, o vídeo para vocês conferirem, tá? Porque aqui é só colocar o antecessor, o sucessor, o simétrico, que é o oposto, e o módulo, que é a distância até o 0. Então, perceba que o módulo é sempre positivo, tá? E o simétrico do 0 é o 0 e o módulo de 0 é 0, tá bom? Então, essa aqui é só para vocês conferirem mesmo. Vamos lá na página 52, questão 18. Observa a variação de temperatura em determinada cidade no período de uma semana. Então, na segunda-feira, os termômetros marcavam 5 graus. Terça-feira, chegou uma frente fria, a temperatura baixou 9 graus. Então, olha aqui, eu já fiz o cálculo aqui. Segunda-feira era 5 graus. Terça-feira, abaixou 9. Então, se estava 5 e diminuiu 9, então 5 menos 9, menos 4. Na quarta-feira, esfriou mais ainda. A temperatura já estava baixa, baixou mais 6 graus. Então, na quarta-feira, a temperatura que estava menos 4 baixou mais ainda, baixou menos 6. Então, menos 4 e menos 6 é menos 10, ok? Quinta e sexta-feira, a temperatura aumentou 1 grau e se manteve estável. Então, nesses 2 dias, a temperatura aumentou 1 grau. Então, estava menos 10, aumentou 1 grau, então menos 10 mais 1 fica menos 9. E se manteve estável, ou seja, continua igual. Sábado, a temperatura melhorou, subindo 3 graus. Então, estava menos 9 mais 3 ficou menos 6 graus. Subiram 3 graus, mas ainda continua a temperatura negativa, ok? E no domingo, nesse dia, houve uma elevação de 5 graus na temperatura. Então, quer dizer que no domingo a temperatura subiu 5 graus. Vamos fazer o cálculo. A temperatura estava menos 6 mais 5 fica menos 1. Bom, letra A. Quantos graus marcava a temperatura na cidade na quarta-feira? Então, como nós